meu amigo nerd, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E hoje a gente tem aí 2 semanas para comentar de a nova temporada de Titans. Bora! Titans, segunda temporada, já estreou no último dia 6 de setembro e nós já temos aí algumas impressões dos 2 primeiros episódios desta série, que na primeira já deixou uma ótima impressão conosco. Mas para vocês saberem o que eu achei, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, clique no like, ative as notificações e mantenha esse contato aí conosco, divulgue nosso canal, dê uma compartilhada. O primeiro episódio é intitulado de Trigon, que é justamente o nome do pai da Ravenna. Ele mostra nada mais nada menos do que a continuação do final da primeira temporada. Dick Grayson, ele está praticamente tomado pelos poderes obscuros de Trigon e ele ali se torna um servo do demônio que praticamente quer dominar o mundo, né? E assim, ele está num estado onde ele consegue entrar justamente nas profundezas mais obscuras do subconsciente de Dick Grayson. Do lado de fora, a gente tem toda a equipe, Columba e Rapina, a Estelar, a Garota Maravilha e inclusive o próprio Jason Todd. Nesse episódio a gente pode apreciar um pouquinho da imaturidade de Jason Todd. Sim, ele é mostrado assim como um garoto realmente rebelde, que não mede as consequências daquilo que faz. E sim, ele é recrutado para ir dar um apoio para a equipe da Columba e do Rapina, para ver se de alguma forma eles conseguem encerrar com o feitiço que o Trigon colocou em Dick Grayson. A situação é bem a que ficou do primeiro episódio. Aliás, na minha opinião, esse episódio, vou ser muito franco com vocês, ele não trouxe para mim grandes novidades, até porque eu entendo ele como uma continuação do final da temporada, e ele não teve assim um ritmo tão empolgante do quanto se espera para um início de temporada. O episódio é interessante sim, até porque nunca vimos o demônio Trigon nas telonas, e agora a gente pôde apreciar. Mas tem um detalhe, o CGI, meu amigo, eu não quero nem expressar o que eu ia dizer aqui, mas vocês já imaginam, não tá legal. Achei que ele ficou muito parecido com aquele personagem do Mortal Kombat que tem 4 braços. Qual que é o nome dele mesmo? Enfim, é esse aí. Não ficou legal, ficou muito caricato. O Trigon, poxa, a gente esperava, eu pelo menos esperava, um CGI que representasse efetivamente o demônio que ele é nos quadrinhos, né? Ele é gigantesco, ele tem... Nossa, ele é aterrorizante. E isso não é passado na tela, ficou muito mal acabado. Eu até comentei com um amigo meu, ficou até parecendo com a cena pós-créditos dos Vingadores Ultimato, muito mal acabado, não tinha uma qualidade e, sinceramente, eu preferiria até que ele mantivesse a forma humana como a qual ele se apresentou no episódio anterior e nesse por sequência. Mas enfim, o episódio segue a partir daí e finalmente a gente vê a origem da pedra que fica na testa da Ravenna. O demônio Trigon, ele penetra com as mãos no peito da Ravenna e extrai de dentro do peito dela o seu coração, transformando o coração dela num cristal vermelho, que seria justamente a pedra que lhe daria poderes para controlá-la e usá-la como um instrumento da destruição a partir do seu comando. O episódio tem um ritmo muito lento. A história ela circunda esse contexto por muitos e muitos minutos e realmente foi muito cansativo de assistir esse primeiro episódio, na minha opinião. De repente vocês que assistiram e tiveram uma outra percepção, eu compreendo, a minha opinião não é absoluta aqui, muito pelo contrário. Estamos aqui comentando para ver
quais as sensações que a gente teve com relação a esse primeiro episódio. Mas a verdade é isso, foi um episódio muito lento, que não trouxe para mim grandes novidades até o final. Vocês me desculpem não contar muito do episódio em si, porque francamente não acrescentou. Vou ser muito sincero com vocês, não acrescentou. O que me chamou mais atenção foi no final, quando a gente vê um rapaz, um homem, num local bem bem destruído, bem mal cuidado, lavando seu rosto no espelho, em frente ao espelho. E aí a gente percebe, cara, na hora, quando aquela figura meio sombria, a gente percebe aquele cabelo grisalho, tapa-olho, Deathstroke. Cara, que legal que tá o visual do Deathstroke. Esai Morales é o ator que interpreta Deathstroke. Se vocês não se lembram, o filme que é mais popular de Esai Morales é La Bamba, que ele contracena junto com Lou Diamond Phillips. Sim, ele fez o irmão do Rich Valens no filme que conta a história do cantor famoso que compôs a canção La Bamba, que é conhecida no mundo inteiro. E ele agora assume o papel de um dos mais perigosos assassinos do universo DC, e ele praticamente, olha, no meu ponto de vista, ele é o Deathstroke. Aliás, ele sempre foi o Deathstroke. Ele tem o visual, ele tem o apelo, a questão assim sombria. E é bacana que no final do episódio ele adentra a uma mansão onde justamente era o seu QG, ou era o local onde ele se preparava, e um dos seus servos o atende, e ele, aparentemente, a gente não tem muito o contexto de o que aconteceu antes para ele estar onde estava, né? E ali ele chega nesse local e ele digita a senha para acessar o arsenal onde ele costumava. E a gente percebe que existe ali uma questão meio nebulosa, porque a gente percebe que ele titubeia antes de digitar o código para acessar. Provavelmente ele deve ter passado por alguma situação traumática e muito provavelmente com os Titãs. Então ele está ali retomando a forma enquanto um dos mais perigosos assassinos, e a gente vê naquela sala todo o arsenal que ele costuma utilizar, e claro, ali num estado de contemplação sensacional, o uniforme clássico do Deathstroke. Galera, eu gostei muito, apesar da lentidão do primeiro episódio. Eu gostei muito porque, assim, Deathstroke nada mais é do que a figura principal no que diz respeito a assassino de primeiro escalão do universo DC. O próprio Deadpool, ele é vamos dizer assim, ele é um derivado de Deathstroke. Aliás, todo o visual dele, se vocês fizerem uma comparação dos quadrinhos com o personagem, vocês vão entender o porquê dessa questão muito próxima do Deadpool com o Deathstroke. Também é explorado o lado obscuro dos outros titãs, né? O que sofre as consequências de tudo isso, coitado, é o Garth, que acaba apanhando de todos eles, quase que matam ele numa surra interminável. Dick Grayson quase que quebra o pescoço dele numa situação ali, e todos ali dominados pelo demônio Trigon ficam ali tomados justamente para, acredito eu, tê-lo como um sacrifício. E ali, ao final desse embate com o demônio Trigon, ele sai para o lado de fora, o Trigon, e a partir dali ele inicia a caminhada de destruição. É legal a cena, não ele em si, porque eu já disse que o CGI ficou uma porcaria, mas é legal a gente ver a caminhada dele, e numa tomada aérea a gente vê como que o gramado vai morrendo, os pássaros que estão naquele perímetro em que ele está caminhando vão caindo mortos, e ali a gente percebe o poder que tem o Trigon como um demônio destruidor. E é nesse momento que a Ravenna se dirige até ele e começa ali um embate entre pai e filha, e ela naquele momento ela demonstra
o poder que ela tem em controlar as dimensões dos demônios, né? Principalmente a do pai. E ela consegue abrir um portal que consegue devolvê-lo às profundezas infernais onde ele reside. Mas assim, gente, vocês me desculpem não estar indo muito longe com isso, porque não foi empolgante esse primeiro episódio. Mas o segundo... Cara, se preparem. Ah, não posso me esquecer de um detalhe importantíssimo desse início de segunda temporada. Bruce Wayne aparece finalmente e, cara, que espetáculo! Ian Glenn, o ator que interpretou Jorah Mormont em Game of Thrones, tem a sua primeira aparição na série como Bruce Wayne. Simplesmente sensacional. A gente tem ali um Bruce... aliás, é uma das nuances que eu adoro no universo Batman. É essa mudança de perspectivas, de pontos de vista com relação aos atores que interpretam o personagem. O Batman tem sim essa característica plástica de não depender de um único intérprete. Ele pode ser visto de várias formas e o Ian Glenn, ele traz, como é que eu vou classificar para vocês? Um ar de austeridade. A gente percebe aquela elegância de um Batman que muitas vezes a gente não consegue ver, até por conta dos momentos de ação. A gente vê aquela coisa pesada do guerreiro Batman, do lutador, né? Do habilidoso com as armas e tudo mais. E ao mesmo tempo, essa parte, como é que eu posso dizer, calma do Batman, a gente vê muito pouco. Poucas vezes quando a gente vê essa calmaria, são entre reuniões na Liga da Justiça e tudo mais. Mas na série, a gente vê sim, aquela presença do mestre do Robin, né? É um momento em que o Dick Grayson e ele se encontram justamente para que o Dick possa organizar uma forma de retomar o grupo dos Titãs que se faz necessário, e ele pede ali conselhos pro Bruce Wayne. É legal a conversa dos dois, porque a gente percebe ali uma maturidade do Dick Grayson perto de muitas outras situações que a gente já está acostumado a ver. Aliás, para mim, a última referência de Dick Grayson que eu tenho agindo diretamente com o Batman é naquele fiasco, meu Deus do céu, do filme com George Clooney, Batman e Robin. Mas esquece isso, já era. O papo aqui é Titãs e tá simplesmente muito legal esse momento de encontro entre o Batman e o Robin. É maduro e a gente percebe ali, olha galera, eu vou ser muito franco com vocês, eu senti que ali já começa a nascer o Asa Noturna. O Dick Grayson, a gente percebe que ele tá já um titã líder. Ele tem, as falas dele são precisas, ele é conciso, ele é um cara assim que na conversa com Bruce Wayne, a gente vê que apesar de existir sim aquela diferença enorme de maturidade entre os dois, é uma conversa que se equilibra, é como se fosse a gratidão do Dick Grayson e ainda os conselhos do Bruce Wayne. É muito bacana a gente ver essa conversa e olha, francamente gente, se não aparecer o Asa Noturna nessa série, eles vão deixar uma construção muito bem feita para que lá no final da temporada, finalmente a gente possa ter um vislumbre da roupa clássica, do uniforme clássico do Asa Noturna. Galera, olha lá, vai ser simplesmente demais. No segundo episódio a gente já tem os Titãs morando na Torre Titã. Sim, tem a Torre Titã. Só que não é aquela torre clássica que a gente está acostumado aos desenhos animados do Teen Titans. Aquela que tem inclusive o formato da letra T, né? Até em homenagem à equipe. Mas na verdade, gente, a Torre Titã é um edifício que fica em São Francisco e... cara, é um edifício inteirinho só para eles. Coisa de Bruce Wayne, claro. É muito dinheiro para sustentar tudo aquilo. E lá dentro é um enorme complexo onde eles têm acesso à tecnologia de ponta. Eles podem fazer as investigações com qualidade. Eles têm locais de treinamento. E a gente tem, nesse início de série, a presença do Dick Grayson enquanto líder. Tem no início, bem no comecinho, vocês já devem ter visto aí, devem ter escapado algumas cenas na internet, de um treinamento entre o Jason Todd
e o Mutano. E a gente percebe ali que o Jason Todd, ele tem toda essa malemolência, ele é um bom lutador, porém ele é displicente. Ele é muito displicente. E o Mutano, coitado, ele só tá fazendo o que ele pediu, ele quer que o treinamento fosse pesado. E ele termina a cena dando uma batida com força com um bastão de treinamento na cabeça do Jason Todd e eles começam a discutir. Só que ali entra o Dick Grayson e aí eles começam a falar justamente de Grayson junto com a Ravenna. E nessa conversa, eles têm ali justamente aquela questão, poxa, mas se é pra treinar, como ele mesmo falou, é pra valer, o Mutano comentando o pedido do Jason Todd. E é nessa hora que a gente percebe a liderança do Dick Grayson e sim, aquele treinamento refinado que ele ganhou do Bruce Wayne. Ele meio que dá os conselhos para que todas as vezes quando vocês forem lutar, tem que ser até o fim, não importa o que haja. Então vocês têm que dominar, sejam os pés do seu oponente, sejam os olhos, enfim, ele fez lá alguns movimentos que mostram que ele tem totalmente o domínio daquilo que faz e daquilo que fala. É um líder. A gente vê ali o nascimento do Asa Noturna. Cara, não vejo a hora e vai rolar. Podem acreditar que vai rolar. O episódio segue com a Garota Maravilha e a Estelar fazendo campana em uma van, investigando uma suspeita de crimes aí chamada Celinda Flinders. Nos quadrinhos ela é conhecida como Shimmer e ela faz parte dos Temíveis 5. E no meio do episódio a gente tem também um momento que dentro de uma prisão de segurança máxima, um preso sai e a gente percebe que ele tem alguns poderes. Aliás, as tatuagens no corpo dele são muito bacanas, que elas lembram placa de circuito. Toda ela vai perpassando pelo seu corpo e no momento em que ele faz o poder se manifestar, toda essa tatuagem entra em luminescência e ele absorve, fazendo assim com as mãos, os poderes daquilo que estiver emanando algum tipo de energia. E pelos Temíveis 5 existe o Dr. Light. Eu acredito que seja ele justamente pela aparência dos poderes. Os Temíveis 5 são um dos piores e terríveis vilões com os quais os Titãs tiveram que lidar. É perceptível como a Garota Maravilha e a Estelar se deram bem, apesar de elas serem muito sarcásticas muitas vezes uma com a outra, fazendo brincadeiras de quem é ou quem não é humana, quem é metade, quem não é, e assim vai. Mas a gente percebe que existe uma ligação muito bacana entre as duas e parece que elas formarão uma dupla muito interessante. Mas a grande revelação do episódio é sim Rose Wilson, o sobrenome já diz tudo, né? A filha de Slade Wilson. A personagem, ela é uma das principais do universo Titãs e ela aparece na série como uma pessoa perdida, sem saber muito bem onde está, não lembra muito bem a identidade. Ela tá meio anuviada com as suas decisões mas ao mesmo tempo, numa situação muito atípica, ela rouba um carro e enquanto os Titãs estão na torre, eles veem a perseguição policial sendo transmitida na TV e ali eles percebem, eles ganham a atenção deles aquela situação e o Robin, ele vê uma certa habilidade na garota, porque no momento em que ela é encurralada dentro de um daqueles famosos estacionamentos em prédio, que tem muito lá nos Estados Unidos, ela enfrenta o grupo de policiais inteiro, mas com uma habilidade em comum. É muito bacana a gente ver como as cenas de luta são muito bem trabalhadas, mas é muito bacana a gente ver como já inseriram a presença da personagem na história e os efeitos que isso trará daqui pra frente. Interessante também ressaltar um momento em que a Estelar e a Garota Maravilha, depois delas conseguirem capturar a Celinda Flinders, né, com sucesso inclusive, mas aparentemente a Celinda tá pouco se lixando, ela tem praticamente a certeza de que aquilo não vai durar muito tempo, inclusive fica um hype bacana para isso, né? Até pensando nos 5 temíveis. A Garota Maravilha recebe uma ligação no celular e a gente vê escrito na chamada Roy Harper. Roy Harper, caso vocês não saibam, ele é o Arqueiro Vermelho, né? Ele apareceu nas histórias do Arrowverse
como o Ricardito, não na verdade com esse nome, mas como o Arqueiro Vermelho, que foi o braço direito de Oliver Queen. Assim como Dick Grayson alcança a sua maturidade como Asa Noturna, Roy Harper alcança a sua maturidade como o Arsenal. Acredito que esse personagem seja apresentado nessa temporada desta forma, que é muito bacana a gente ver esses períodos de transformação entre personagens, pra gente ver justamente a evolução desse andamento. Tem um momento em que a Ravenna cai no sono e a gente percebe que os seus poderes da escuridão se manifestam durante o seu descanso. E ela meio que se assusta, né? A situação começa ali, ela entra numa catarse com os poderes dela, eles se manifestam ao redor dela aos poucos, e meio que ela se assusta assim, acorda, e quando ela percebe, ela tá com 3 arranhões na cintura, que ela meio que não entende de onde veio. Será que ela liberou algum outro demônio que a gente não sabe? O visual do Mutano, inclusive da Estelar, me agradaram muito. Agora, aquela reclamação que todo mundo tinha com relação ao cabelo da Estelar, nada a ver, ela tá super elegante, ficou bacana. E o mais bacana, inclusive, é a reclamação que o pessoal tinha da artificialidade do cabelo do Mutano. Ficou ótimo agora, combina com o personagem e olha, gente, não tem mais o que falar. Acredito que a partir de agora, desse segundo episódio, teremos um hype altíssimo com relação a Titãs. O primeiro episódio foi como eu disse a vocês, mas a partir de agora, se preparem, porque em breve teremos sim o Asa Noturna. What the fuck? Galera, é isso, que senão eu vou ficar soltando spoilers demais, eu vou acabar contando o episódio, mas é isso. Titãs, segunda temporada, tá muito bacana, apesar de um primeiro episódio meio morno, mas acredito que aquilo foi mais pra fazer o processo de transição para que a gente possa apreciar o que tá vindo por aí. Mas eu acredito que muitas reviravoltas ainda surgirão e grandes easter eggs dos quadrinhos ainda serão mostrados nessa série. E vocês, já assistiram a algum episódio dessa nova temporada de Titãs? Coloca aí nos comentários. Galera, eu vou ficando por aqui. Meu nome é Alex Fury e logo no próximo episódio de Titãs a gente volta aqui para comentar também. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, clique no like, ative as notificações e compartilhe o vídeo com seus amigos. Um grande abraço a todos vocês e até mais no nosso próximo vídeo. Tchau, galera!